pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido nosso, né? Com certeza nós já ouvimos alguma pregação onde nós ouvimos sobre esse dito de Paulo, esse registro que Paulo fez. E ele vem após Paulo, o apóstolo Paulo, louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, a misericórdia, o amor do Senhor, pelo fato de Deus agora ter chamado os gentios à aliança, pelo fato de agora Deus ter levado o Evangelho, a salvação, a luz, ter levado a sua palavra, o testemunho, as línguas, aos povos, às nações de todo o mundo. Amém. Então Paulo, antes de dizer isso, ele vai falar sobre a figueira verdadeira, que seria o povo judeu, e nós que somos a figueira brava, né, o jamuzeiro bravo, que fomos enxertados nessa figueira. Então nós somos enxertados, e Paulo vai falar que com isso Deus usou de grande misericórdia, tanto para com o judeu quanto para os gentios, e agora uni-los num só povo. Agora todos nós somos um em Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer no capítulo 12, sobre essa questão: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, mas antes de nós estarmos conversando sobre esse texto, eu não sei se os irmãos notaram que eu trouxe uma mochila também aqui comigo, né? Eu trouxe uma mochila aqui, e ali dentro daquela mochila tem 2 ajudantes, né? Para que nós possamos explanar o que Paulo está falando aqui. E eu vou pegar um ajudante agora, amém? Vocês. Essa, em termos de comparação, não é nenhuma brincadeira, nenhum malabarismo, é só uma comparação, tá? As irmãs, principalmente, as irmãs de dia também vão conhecer bem o texto aqui. Vou abrir aqui em qualquer lugar e nós vamos ter aqui algo que esse livro vai falar. Amém? Ingredientes: 2 porções divididas em 3 de xícaras de chá de óleo, 3 ovos, 1/3 de xícara chá de mel, meia xícara chá de suco de maracujá concentrado, 2 xícaras chá de farinha de trigo, 1 colher chá de fermento em pó, margarina e farinha de trigo para untar. Acho que os irmãos já sabem que livro é esse, né? É a Bíblia, não? Não é a Bíblia. Então vamos dar o quê? O que é? É um bolo de maracujá e mel, olha. Quem gosta de maracujá e mel? Então você pode estar copiando essa receita do meu livro aqui, depois eu te passo aí uma cópia. 2 xícaras chá de farinha de trigo, 1 colher sopa de fermento em pó, 4 ovos, 6 paçocas tipo rolha, 1 xícara chá de leite, 1 colher sopa de margarina, 1 xícara chá de açúcar, margarina e farinha de trigo para untar. Amém? Amém. E aqui está falando do que? Rolha de paçoca. Então, o bolo de, logicamente, de paçoca. Isso está na Bíblia? Não. Não, mas está no livro de receita. Amém? Então, isso aqui nada mais é do que um livro de receita. Irmãos, brincadeira à parte, mas é uma comparação, né? São 2 receitas, aqui tem várias. E aqui nós
falamos sobre o que vai em cada um desses bolos. Num bolo vai maracujá e mel, no outro vai paçoca em bolha, tem um aqui de chocolate, deve ser muito bom, porque eu gosto de chocolate, né? Tem um blue chocolate, que é misturado de chocolate preto e branco. Mas a questão é que eu li sobre isso. Eu acabei de ler isso. Mas será que eu sei se fica gostoso? Mas será que fica gostoso? Será que vai ficar bom? Parece que vai, né? Tudo ingredientes assim, que parece que o seu contexto mostra que ele é bom, é gostoso. Mas eu não experimentei. Porque eu li a receita, mas eu não coloquei em prática. Eu não peguei esses ingredientes, eu tenho uma tigela, nenhum deles. Eu não comprei lá o açúcar e coloquei na tigela, não peguei o maracujá e coloquei na tigela. Não coloquei em prática, eu somente li. Então eu não coloquei em prática. Logo, eu não vou saber se é bom ou se não é. Parece que sim, mas talvez não fique tão bom. Ou talvez fique melhor do que eu imagino. Mas como eu não coloquei em prática, eu não pude saber o certo como o resultado final, o fruto daquilo que está sendo ensinado. Irmãos, assim é a palavra de Deus também. Você tem lido a palavra? Eu tenho lido a palavra. Como está, se fosse pedir um termômetro, como está a nossa leitura das Escrituras? Como nós temos ido até as Escrituras? Essa palavra que Paulo está falando aqui, o culto racional, o que é o culto racional? É um culto dos redimidos. É um culto que você sabe o que você está fazendo. A razão é aquela mesma palavra que Jesus falou para os judeus, que os judeus examinavam as Escrituras porque eles julgavam que nas Escrituras a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, testificam de Cristo. Deus colocou em nós a razão, isso que nos diferencia de um animal, isso que nos diferencia de um robô. Nós temos um poder de julgarmos se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Nós temos a nossa razão. Então, consoante a tudo isso, Deus colocou isso em nós para que nós... o que é a fé? A fé é algo extraordinário, mas é algo que muitas vezes nós temos um pensamento errado da fé, né? Nós pensamos que fé é uma coisa assim, e uma fé é o quê? Nós sabermos de algo. É você saber que as Escrituras realmente contêm, não só contêm, como ela é a própria palavra de Deus, é Deus falando conosco. E se Deus está falando conosco, poxa, eu vou me aproximar desse livro. Eu vou estar cada dia mais me dedicando a ele. Apesar da correria do dia a dia, né? O mundo está cada vez mais corrido, cada vez mais os espinhos estão crescendo, né? Para sufocar a palavra. Mas qual o tratamento, qual a nossa percepção de nós percebermos que as Escrituras é a palavra de Deus? Que as Escrituras realmente, elas testificam de Cristo, de que elas realmente falam do Senhor Jesus e revelam Cristo em nós. Irmãos, o interessante é que esse livro que eu acabei de ler, o livro de Receitas, ele é um livro que se eu não colocar em prática eu não vou saber. Eu não vou saber. Né? Eu tenho até vontade, tenho um desejo, né? Poxa, isso aqui deve ficar gostoso, como eu quero comer isso? Mas se eu não colocar em prática, eu não vou experimentar. A palavra de Deus já, só de você ler ela, só de eu ler ela, nós, né, como igreja, lermos a palavra já vai entrando no nosso coração, vai mudando no nosso caráter, vai fazendo algo maravilhoso no nosso interior. Aí você pode pensar, poxa, eu gostaria de ser um praticante das Escrituras, já de imediato, eu queria sair daqui da igreja e já sair praticando a palavra, né? Talvez você pensar, talvez eu vou sair daqui da igreja e vou fazer um bolo, com meu marido, né? Mas, tem como eu já sair daqui da igreja praticando a palavra? Tem. A palavra de Deus fala constantemente em oração, né? Só de você estar orando, você já está... Então, só você como eu, nós já estamos praticando a palavra.
né? Eu acho interessante aquela passagem, não sei se os irmãos conhecem, de uma viúva, que ela foi até um juiz, para que o juiz julgasse a causa dela. E o Senhor Jesus contou essa parábola exatamente para que as pessoas que ouvissem essa parábola orassem sempre, nunca esmorecessem. E sabe onde que consta essa parábola? No Evangelho de Lucas, depois vocês pesquisam. Se vocês forem examinar o Evangelho de Lucas, tem uma viúva que ela foi até um juiz para que o juiz julgasse a causa dela. Mas esse juiz ele era um homem que ele não temia a Deus e respeitava homem algum. E ele sabia disso. Só que um dia ele falou consigo mesmo que essa viúva ela insistia muito para ele julgar a causa dela. Julga minha causa, julga minha causa. E ele falou, olha, eu sei que eu sou um homem que não temo a Deus e nem respeito homem algum, mas para que essa viúva não me venha molestar, eu vou julgar sua causa. Ela conseguiu, pela insistência dela, fazer com que o juiz julgasse a causa dela. Só a parábola já é interessantíssima, mas ela se mostra mais interessante pelo fato dela estar no livro de Lucas. Para mim, ela é muito interessante estar no livro de Lucas. Porque se nós formos analisar o livro de Lucas, Lucas é uma pessoa que ele não esteve com os apóstolos, não esteve ali nos momentos com Jesus, então ele não viu. Então o que Lucas precisou fazer? Ele não viu pessoalmente Jesus essa parábola. Ele precisou buscar informações. Ele precisou ir até investigar as informações. E ao investigar as informações, ele registra nos seus escritos. Então, se nós formos analisar, Jesus, tudo quanto ele falou do Pai, ele nos deu a conhecer. Então, Jesus ouviu do Pai e deu a conhecer. Aquela pessoa que ouviu isso, que pode ser o apóstolo Pedro, ouviu isso de Jesus, ou seja, uma terceira pessoa, e agora Lucas registra. Então, ou seja, quantos testemunhos nós vemos numa mesma parábola sobre o grande valor da oração. Então, você já pode estar, né, assim que sair da igreja, ali na sua tarde, estar praticando a palavra como eu, quem está orando, buscando a Deus. Amém? Amém. Irmãos, vocês acham que essas receitas ficaram gostosas ou não? Devem ter ficado, né? Mas com certeza você, como eu, só vamos saber se praticarmos, se colocarmos em prática. Amém? Irmãos, então essa é a palavra de Deus. Ela é um livro que possui delícias perpetuamente. A palavra de Deus são os escritos que nos revelam o Senhor, para que nós tenhamos a alegria da fé, o prazer da fé, para que nós venhamos a ter a alegria de nos aproximarmos do nosso Deus. Deus, o que são as Escrituras? Além dos ensinamentos, são os fatos históricos, fatos e atos de Deus registrados. E isso Deus fez chegar até nós até hoje. E como nós temos hoje, né, no ano 2025, tratado essas Escrituras, então nós vemos ali que o tempo não foi capaz de colocar uma pedra em cima, não apagou os registros, pelo contrário, ele chegou até nós e hoje está conosco. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele diz exatamente isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha, é como se o apóstolo Paulo estivesse fazendo um rogo para a igreja. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, a gente precisa apresentar. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O sacrifício geralmente era algo que morria, né? Que tinha que morrer. Aqui está dizendo ao contrário, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O que é o nosso culto racional? O apóstolo Paulo diz que ele sabia quem tenho crido, eu sei quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Amém. Ou seja, o que é a fé? É você saber. Eu sei que as Escrituras revelam a Cristo. Eu sei que as Escrituras é o testemunho que Deus nos deu a respeito do seu Filho. Eu sei que se eu for às Escrituras, o Espírito Santo vai me mostrar. Essas Escrituras, elas saltam, elas não são apenas letras. Elas saltam do livro e elas entram e fazem morada no nosso coração. Lembra que o Senhor Jesus disse sobre aquele que o ama de verdade? Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Um dos apóstolos disse: Senhor, de onde procede que o Senhor está para se manifestar a nós e não ao mundo? O Senhor Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então, irmãos, imagine você e eu sermos morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo estar dentro de nós. Irmãos, qual que nós temos que entendermos com a nossa vida, né? Que nós, por não sermos um animal, por não sermos um robô, nós somos pessoas amoldáveis. Somos pessoas que nós retemos em nós as coisas. Nós somos que nem bucha, né? Você já viu a bucha? Se você pega a bucha ali de louça e você passa na pia molhada, ela vai reter aquela água. Uma bucha, e depois, se você espremer ela sai com muita água. Nós somos assim, nós retemos as coisas. Nós somos amoldáveis. Nós nos amoldamos as coisas. As informações chegam em nós e nós guardamos. As informações vão a cada dia entrando e nós vamos guardando. Porque nós somos pessoas que somos amoldáveis. E por isso que eu trouxe um outro ajudante aqui. Porque o primeiro é a receita. Eu coloquei ali numa tigela tudo, né? Leite condensado, coloquei numa mesma tigela. Leite, ovos, paçoca. Aí o que formou com tudo isso? Tudo isso junto, todos esses ingredientes juntos formam o quê? Formam uma massa. Ainda não é o bolo, mas é uma massa. O que essa massa precisa fazer agora para se tornar um bolo? Ou nós vamos comer a massa, por mais que tenha os ingredientes maravilhosos ali, falta um processo ainda. Falta a fermentação e falta assar e passar. A gente vai precisar de algo. De uma forma. Vou mostrar aqui para vocês vão saber. Nós vamos precisar de uma forma. Senão esse bolo vai ficar pronto. Né? Vai ficar esparramado. Nós vamos colocar essa massa aqui. Lembre, vai colocando todos os ingredientes no mesmo lugar. Agora vira uma massa molenga. O que nós vamos precisar agora? De uma forma. Eu trouxe uma forminha pequenininha, né? Acho que dá um bolo individual aqui. Né? Cobrou a mochila ali. Mas, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, né? Longe de toda brincadeira, mas isso aqui é um fato real. Lembra sempre que nós somos pessoas amoldáveis. As informações chegam até nós, nós retemos. Nós guardamos nosso coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse bolo aqui que eu vou fazer, se eu colocar nessa forma, pensa na forma, nessa forma. Esse bolo ele vai sair como? Ele vai sair quadrado? Ele vai sair triangular? Como que ele vai sair? Ele vai sair redondo. E ele vai ter um buraco no meio. Amém? Amém. Ele não vai sair de outra forma, porque ele só amoldou essa forma. Não tem como esse bolo sair quadrado, não tem como esse bolo sair triângulo. Não tem como ele sair retangular. Ele vai sair redondo com esse orifício no meio. Que é próprio pão pudim, né? Nem com bolo. Mas, irmãos, essa questão de nós retermos o que nos é chegado e de nós nos amoldarmos as coisas é tão real, é tão sério isso, que é o mundo, as pessoas que trabalham a mente desse mundo, as pessoas que têm PhD, têm históricos de mente humana, sabem disso. Sabem que nós somos pessoas que nós vamos reter muitas coisas. E por isso que fica jogando informações na nossa mente. Você quer ver um exemplo maior, né? Agora não sei se vou mexer com alguém, mas isso é real.
de que eles sabem que nós temos uma necessidade e de que eles preenchem essa necessidade nos amoldando. Você pensa assim, nós trabalhamos geralmente do horário das 9 às 6 da tarde. Quando nós chegamos em casa, nós geralmente ficamos com um tempo ocioso, um tempo ali que nós ficamos meio que, o que eu vou fazer agora, né? E que tem uma emissora muito famosa, o que ela faz? Ela emplaca nesse horário nobre que eles consideram 3 novelas. 3 novelas. Aí você pode pensar assim, poxa, mas essa novela ela serve para entretenimento. Então que mal há? Irmãos, foi esse o tempo, ou se houve um tempo que novela era para entretenimento, tá? Novela não é para entretenimento. É para submetimento. É para submeter as pessoas a algo. Eles querem que a pessoa pense daquela forma. Então, logo eles emplacam 3 novelas para que a pessoa pense da forma que eles querem. Por quê? E essa é uma receita que tem dado certo há anos. Há anos. Por quê? Porque ele pode perceber que não muda. Sempre nesse mesmo horário vai ter 3 novelas emplacadas. E eu acho interessante que muitas vezes quem assiste novela, né, ou se você assiste, essa pessoa geralmente vai falar, não, mas isso não me atinge, não, assisto só para... Irmãos, a gente não pode brincar com fogo, ali tem pessoas que mexem com a mente humana. Antes de nós termos nascido, essas coisas já aconteciam e vêm sendo cada vez mais aperfeiçoadas. Talvez se não tivesse isso, talvez nós não tivéssemos uma situação tão difícil no Brasil que nós estejamos hoje. Mas sim, mexe com a mente. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, não é fácil. Eu sei que muitas vezes quando nós falamos de necessidade, né, principalmente quando nós lembramos de Jesus sendo tentado no deserto, nós geralmente pensamos na área alimentar, né? Mas tem muitas outras necessidades que nós passamos, por exemplo, essa necessidade desse horário, no horário nobre, nós ficamos meio ociosos, e o que eu vou fazer agora? Então, geralmente tem 3 novelas emplacadas. E eu vou te dizer que não é fácil, sabe por quê? Porque eu já fui um noveleiro de mão cheia. Eu assistia muito, consumia muito isso. Teve uma época que eu comecei a trabalhar numa loja de conveniência, numa loja. E eu tinha 2 semanas e já ia faltar. Eu já estava querendo faltar numa sexta-feira. Por quê? Porque a minha escala era 6 por 1, ou seja, eu ia trabalhar sexta e sábado, no final e no reprise. E era no final do Rei do Gado. E eu não queria perder de jeito nenhum aquilo. Eu não queria perder, então eu falei até para o colega meu, né, era novo de serviço, para sexta-feira, acho que eu não ouvi, né? Por quê? Vai ser novo, você já vai faltar. Eu falei, vai ser no final do Rei do Gado, eu não posso perder. Eu já fui muito assíduo a assistir. Mas com o tempo o Senhor foi me mostrando que a novela não serve somente para o entretenimento, mas para o submetimento. Não é para entreter, é para submeter. Logo, se eu assistir uma novela ou acompanho uma novela, logo eu vou estar torcendo para 2 coisas. Pode ver isso, o adultério e para o divórcio. Eu vou fazer torcida para aquilo, o adultério e para o divórcio. Então, você vê que são 2 coisas que afrontam a palavra de Deus. Mas aí você pode falar, poxa, mas a novela ela também trata de temas importantes para a sociedade. Né? Geralmente é uma novela que vai tratar sobre o assunto de drogas, vai tratar sobre assuntos que é importante. Mas eu prefiro ainda ficar com a palavra do Senhor Jesus, que ele diz, não há árvore boa que produza bom fruto, mas também não há árvore má que produza bons frutos, e não há árvore má que produza bons frutos. Porque pelos frutos se conhece uma árvore. Então eu me abstive um pouco. Vamos lá, outra coisa? Jornalismo. Foi esse o tempo que jornalismo era só para informar, né, gente?
O jornal hoje está com outra palavra, está com outra pegada. Informar. Porque quem mexe com a mente humana, que são homens especialistas, estão cada vez mais se primando por isso. Eles sabem que nós somos pessoas que somos informáveis. Tem como a gente colocar a gente de uma forma. Por isso que Paulo fala aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, primeiramente, você saber, nós sabermos que nós temos condições de oferecer a Deus um culto racional. O que é isso? Eu saber o que eu estou fazendo. Eu usar minha razão para louvar a Deus. Mas como usar minha razão? Ir até as Escrituras, buscar o conhecimento de Deus. O apóstolo Pedro, que foi o apóstolo que acompanhou Jesus, diz: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Eu saber que tem como eu crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Eu saber que tem como eu me aprofundar mais. E eu saber também que eu sou uma pessoa que sou informável. E não vos conformeis com este século. Essa palavra conformeis vem da palavra amoldar-se. Eu vou ler aqui para vocês algumas coisas que eu registrei, né? Isso aqui. Então vamos lá. Primeiro eu fui buscar a palavra informar. E veio logo a palavra informar. Talvez você veja que só muda uma letra, mas muda todo o contexto. Informar e informar são palavras diferentes que significam coisas diferentes. Informar significa informações, avisar, esclarecer, tornar conhecido, notificar. Exemplo: preciso informar meus colegas sobre o aumento de alguma coisa. Agora, informar significa meter na forma ou no molde, dar forma a. Exemplo: informar a massa de bolo. Você vê que só muda uma letrinha, né? Mas muda totalmente a história. Então, os homens sabem que nós somos pessoas que podemos ser colocados numa forma, como uma massa. Lembra que no Salmo 119 diz que nós somos aquela massa uniforme quando nós éramos no ventre da nossa mãe? Então, o que acontece? Nós somos uma massa e estão querendo colocar a gente de uma forma que saiamos do modo que eles querem, da forma que eles querem, que nós pensemos como eles pensam. E isso acontece conosco. Agora eu queria falar com os irmãos sobre Deus também, que é isso. Você sabia? Deus, como o maior conhecedor, porque Ele que nos fez, Ele sabe da nossa natureza, Ele sabe como nós somos, o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração, Deus nos conhece por dentro. Nós mesmos não nos conhecemos por dentro, mas Deus conhece o nosso coração. E Deus também quer nos informar. Deus quer mudar o nosso caráter. Deus, Ele quer que nós sejamos novas criaturas. Mas quando Deus faz isso, irmãos, Deus não esconde isso de ninguém. Deus não nos engana, mas Ele fala a verdade. Ele nos mostra a verdade. Que se nós formos até as Escrituras, nós teremos nosso coração mudado. Nós mudaremos nossas atitudes. Nós mudaremos nosso caráter. Esse é o novo nascimento, acontecendo em nós uma metanoia, uma transformação. Só que Deus, Ele nos fala isso com verdade, com sinceridade. Agora, os senhores deste mundo, os homens deste mundo, querem também nos colocar de uma forma, mas nos enganando, trazendo sobre nós o engano, sabendo que o homem é mais propenso a dar dúvida ao engano do que à verdade, ou ter mais facilidade com o engano do que com a verdade. E isso vem de muito tempo, vem desde o Éden.
Desde que o homem comeu do fruto que Deus havia dito para ele não comer, e ele comeu, desde lá, o engano, as pessoas em geral, elas têm mais apego ao engano do que à verdade. Tem mais condições de se apaixonar ou de amar um engano do que a verdade. Porque você e eu achamos que a Bíblia foi tão perseguida. Porque Cristo, quando veio trazer a verdade, foi rejeitado pelos seus. Porque a natureza humana tem mais facilidade com o engano, ou dar ouvido ao engano, do que a verdade. E tem muitas pessoas que sabem disso. Por isso que hoje, essa palavra vem, apesar de toda a comparação, ela vem para abrir nossos olhos, irmãos. Principalmente que a palavra de Deus é a verdade. Principalmente que nós somos pessoas que retemos muitas coisas. E que nós temos retido? Será que nós muitas vezes não estamos deixando as Escrituras de lado e só estamos abrindo ela aos domingos para vir à igreja, mas o resto da semana nós estamos capturando informações de todos os lados? A internet, por mais prazerosa que seja subir páginas, estarmos ali subindo página, além do entretenimento, nós temos que somar uma palavra a isso também. Nós temos que somar a palavra submetimento. Usarmos a palavra entreter juntamente com a palavra submeter. Então, todas essas informações chegando até nós, a todo momento, a todo instante, o que está causando em nosso coração? Se nós formos ver, os quadros e os índices de depressões estão aumentando muito. Se nós formos ver, as pessoas que estão entristecidas estão aumentando. Será que não tem a ver com tanta carga de informação que ela está segurando em seu coração? Nenhum de nós, se parar ali agora, na frente da igreja, um caminhão betoneira carregado de concreto, nenhum de nós vai conseguir erguer esse caminhão passado por nós, não vamos conseguir. Não vamos. Mas talvez nós estamos carregando um caminhão betoneira no nosso coração de informações. Há um limite de informações que nós conseguimos suportar. Passando disso, já sobrecarrega. Lembra que Jesus falou? A palavra do próprio Senhor Jesus: tende cuidado, para que não vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Com o quê? Com as consequências da orgia, dos cuidados e das preocupações deste mundo. Jesus falou sobre isso. Será que nós estamos tendo esse cuidado de armazenarmos no nosso coração aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que realmente que está aqui, mas refletirá para a vida eterna, que é a palavra, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos nos preocupando com nós mesmos? Ou estamos levando a vida com a barriga, né? Então, irmãos, nós temos que nos preocupar com nós mesmos. Como nós estamos? Qual está sendo a minha proximidade com o Evangelho? Como que eu estou dando valor ao Evangelho? Ou será que o Evangelho realmente, para mim, eu julgo que ele, a vida eterna está nele? Ou será que eu penso, são só mais palavras? Então, Senhor Jesus, tente cuidado, ou seja, temos cuidado conosco mesmos, de não estarmos a nossa vida somente em coisas que vão desaparecer, que vão apagar, a história vai apagar, e que só vai sobrecarregar o nosso coração. Ou nós vamos ouvir ao Evangelho, e pelo Evangelho, Jesus fará morar em nosso coração. Já faz, eu tenho certeza que, inclusive, se você está aqui hoje, você já é um praticante da palavra, né? Como eu. Então, irmãos, mas vamos continuar cada dia mais tendo esse prazer, essa alegria por essa palavra. Porque aqui está a verdadeira receita, né?
Aqui não está dizendo coloca ali 1 quilo de açúcar, não está dizendo coloque 100 gramas de manteiga, né? Mas aqui está dizendo que sobre o amor de Deus, como a irmã Valéria leu no Salmo, a misericórdia de Deus que permanece para sempre. Amém. Que isso possa entrar no nosso coração, que isso possa realmente fazer morada em nós, que as palavras do nosso Salvador possam fazer morada em nós, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenho certeza que eu, como você, queremos experimentar essa boa, essa perfeita, olha, perfeita e agradável vontade de Deus. Que você, como eu, possamos experimentar tudo isso que o Senhor tem para nós. E que se você, tenho certeza que quando você pegar lá o livro de receita, você não vai ver mais da mesma forma, né? Mas que tudo que você pegue, você, como eu, né, também não vou me isolar, mas que nós venhamos dar o máximo de atenção para as Escrituras, porque elas são os fatos exatos de Deus registrados, e é tão poderosa, que chegou até nós até hoje. Amém. Qual a possibilidade da palavra de Deus ter ficado no caminho? Seria grande. Quanta resistência teve a palavra de Deus, quantos perseguidores diretos e indiretos teve, quantas lutas para que a palavra de Deus chegasse até nós até hoje. E ela está aqui, não só aqui no livro, mas também no nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós ouvimos. Que nós venhamos a reter essa palavra, irmãos. Que nós venhamos a ser conformados por ela. Que nós venhamos a ser informados, amoldados, né? A palavra é difícil, né? Amoldados por ela. Que nosso coração realmente venha a ser amoldado por essa palavra. Porque ela trará fruto. E esse fruto permanecerá para a vida eterna. Amém? Esse é um fruto seguro. Além de ser prazeroso, que traz alegria, plena saúde, ainda é um fruto que permanecerá para a vida eterna. O Evangelho vai estar lá na eternidade e nós estaremos com ele por toda a eternidade. Amém? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu queria que você estivesse nesse momento provando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembrando sempre, quando o apóstolo Paulo falou isso, ele falou logo após a ter falado que nós fomos inseridos na nova aliança, que nós fomos inseridos na aliança também, que nós brasileiros em 2025 estamos também dentro dessa aliança que foi feita no Senhor Jesus, a nova aliança que permanecerá eternamente. Que nós venhamos a cada dia a estarmos querendo nos aproximar dessa palavra, vemos tudo que ela tem para nos dizer, nos crescemos na graça e no conhecimento e possamos colocar em prática tudo que nosso Deus falar conosco, porque a palavra de Deus ela é fiel e digna de inteira aceitação. A palavra de Deus é algo que permanece eternamente, o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão, disse nosso Senhor Jesus. Imagine, irmãos, a grandeza dessa palavra, a grandeza do Evangelho que tem salvado vidas em todos os povos, línguas e nações. Quantas pessoas têm ouvido o Evangelho, têm sido por ele transformados, têm sido por ele mudado seu caráter, suas atitudes, têm deixado o pecado de lado e têm agora abraçado o amor da verdade para ser salvo. Nesse exato momento o Evangelho tem sido espalhado, quantas pessoas têm crido nele, têm crido no Senhor Jesus, têm mudado as suas atitudes e pessoas realmente têm sido transformadas. Nós, a primeiro momento, podemos agradecer por o Evangelho ter chegado na nossa vida, agradecer por o Evangelho ter chegado e nós termos crido nele pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela gente. Amém. Que o Senhor venha, Senhor, a moldar aqui a igreja de Vila Santa Maria conforme a Tua vontade, Senhor. Que nós sejamos conformados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a crescer, Senhor, em estatura, Senhor, naquele que é o cabeça, Senhor Jesus Cristo. Que nós não abandonemos a Tua palavra, Senhor, mas que ela se agarre ao nosso coração, Senhor.
que ela fique guardada em nosso coração, Senhor, que nós nunca venhamos, Senhor, a desviar, mas pelo contrário, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha dar fruto no nosso coração, Senhor, porque é isso que nós queremos, Senhor, dar fruto, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, Senhor. Como o irmão Soemar pregou semana passada, Senhor, que nós sejamos fortes e muito corajosos, Senhor, para que nós venhamos ser fortes em guardar a Tua palavra e sejamos corajosos em viver essa palavra, Senhor, em levarmos ela àqueles que não te conhecem, Senhor, para que eles venham, Senhor, a crer também no Senhor Jesus. E assim, Senhor, serem transformados, Senhor, serem, Senhor, novas criaturas, nascidas de novo, em nome de Jesus. Amém.